Olá, então a gente vai começar com o nosso conteúdo de Circuitos 1. Eu vou dar uma apresentação para vocês do que a gente vai ver. Em especial no módulo 1, né, esse módulo que a gente acabou de iniciar, a gente vai ver alguns fundamentos de matemática básica. Por quê? Porque em circuitos a gente vai usar bastante, tá? Algumas notações, alguns prefixos, algumas coisas. Então eu gosto de dar uma revisada rápida, coisa de 20, 30 minutos, sobre alguns dos conceitos que a gente vai usar, para vocês assim terem um norte, né? Terem noção se vocês estão por dentro ou não, né? Só para eu não sair já cobrando direto de vocês. Depois a gente vai ver um pouco sobre os componentes básicos e a simbologia adotada, né, para os diagramas de circuitos. A gente vai começar com o resistor e os primeiros, na verdade, o primeiro circuito, tá? E depois a gente tem a parte prática com os simuladores e a protoboard. Tá? Isso aqui vai ser só uma introdução, é só realmente para começar o assunto, para a gente já ter um conteúdo nessa semana, mas boa parte disso é uma revisão. Tá? Quem já mexeu um pouquinho com eletrônica, com circuitos, ou aprofundou lá no segundo grau, isso aqui vai ser uma boa revisão, mas não vai ter nada muito novo. Mas é bom dar uma olhada, né? Dar sempre uma confirmada, ver se está deixando passar alguma coisa. A primeira coisa que a gente vai ver são as unidades. Eu gosto de reforçar esse ponto porque é bem doloroso quando um professor vai corrigir ter umas unidades lá extremamente erradas, tá? Às vezes por empolgação, né, acaba esquecendo de verificar, às vezes a unidade nos dá as informações que a gente está ignorando. Acontece muito principalmente com prefixos, por exemplo, miliampere e ampere, às vezes o pessoal come o mili, né? Então tem que tomar muito cuidado com as unidades que estão associadas, os prefixos que estão associados. Às vezes está, sei lá, tá trabalhando em graus, esquece, vai para radianos e eu acaba usando, então isso também gera muita confusão. Então, sempre que possível, anote as unidades, porque facilita para ver se vocês não estão cometendo nenhum erro. E aí vocês também vão se acostumando com as unidades. Então, eu sempre peço para vocês verificarem se a quantidade, né, a variável que vocês estão trabalhando, se ela tem ou não unidade, porque tem algumas que não têm. Se todas as unidades que vocês vão fazer as operações estão no mesmo sistema de unidades, né? Às vezes pode parecer um exercício, sei lá, vamos dizer, de comprimento, vamos chutar, que está em polegadas, né? E aí tu vai ter que somar uma coisa com centímetros. Tu não pode simplesmente pegar, tu tem que converter antes e depois somar. Outra coisa, com a unidade e o valor, tu vai ter uma noção se aquele valor que tu está obtendo é uma coisa razoável ou não. Se a gente estiver trabalhando com circuitos de baixa potência, aparecer lá uma coisa, uma corrente de 1000 amperes, pô, tem uma coisa errada, que a gente vai estar acostumado a trabalhar com uma certo grau de medida. Então, tomem cuidado, né? Sempre essas questões nos dão um norte se nós estamos fazendo corretos, estamos sendo corretos ou não ali na resolução do exercício, tá? E sempre que possível, coloquem, né, a unidade na resposta, né? Pelo menos na resposta coloquem, para vocês justamente acostumar. Tensão em volts, resistência em ohms, corrente em amperes, né? E por aí vai. Outra dica que eu passo para vocês, transformação de unidades. Em geral, o que eu peço, né, o que eu falo para vocês fazerem é justamente isso aqui, ó. Tá? Por quê? Porque a gente pode botar a unidade, por exemplo, quilômetros por hora. Vou lá, quilômetros, põe por hora. E aí fazer a conversão fica um pouquinho mais fácil. Então, organizem em numerador e denominador e aí comecem a fazer as conversões. Então, por exemplo, eu quero passar 12 quilômetros por hora, passar para metros por segundo. Ah, eu não lembro como que é essa relação, mas eu consigo lembrar. Bom, eu sei que 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, coloco lá essa relação de forma que eu consiga cancelar. Então, vou lá, isso aqui vai cancelar com esse aqui, vai me sobrar metros em cima. Opa, beleza. Então, eu sei que eu tenho que multiplicar por 1000, vai me transformar em metros por
hora. Tá? Então, eu tenho aqui 12 vezes 1000 metros por hora. Agora, não é hora que eu quero segundos. Então, vamos lá. Eu vou pegar e vou multiplicar, né, de forma a cancelar aquela unidade. Eu sei que uma hora tem 60 minutos e que um minuto tem 60 segundos. Então, vai lá. Uma hora, justamente para cancelar aqui, né, vai me sobrar o minuto embaixo. Mas é o minuto que eu quero? Não, eu quero o segundo. Então, eu vou botar um minuto embaixo? Não, eu vou colocar um minuto em cima para ele cancelar com daqui. Então, 1 minuto, 60 segundos. 1 hora, 60 minutos. Olha só como ficou fácil. Então, se eu pegar 12 vezes 1000 dividido por 60 vezes 60, ou 3.600, eu vou ter o meu resultado em metros por segundo. Então, isso aqui ajuda bastante se vocês não lembrarem de cabeça a relação de transformação. Isso serve para unidades, isso serve para a questão de prefixos que a gente vai ver em seguida, tá bom? Então, é só uma forma de, se vocês tiverem dificuldade com unidades e tudo mais, coloca ela separadinha num conchete do lado, em parênteses, alguma coisa do tipo, e vão fazendo as conversões, né? Não é nada difícil isso aqui. É só para vocês terem uma noção, né? Caso alguém tenha dificuldade com esse tipo de coisa. Tá? Então, por exemplo, aqui, né, a gente tem 3,33 metros por segundo. Tá? Eu posso vir a descontar, né, ponto de vocês, se vocês não virem colocar no resultado final pelo menos 2 casas decimais e a unidade. Por que isso? Porque tem gente que vai lá arredonda pi para 5, né? Aquelas coisas bem grotescas assim que a gente olha assim e fala, meu Deus. E aí o resultado não bate, não vai bater nunca, né? As respostas com os gabaritos. Então, tá? Dependendo de como for, no início eu vou ser um pouquinho mais chato com isso para todo mundo pegar o hábito. Depois, né, a gente vai perdoando alguma coisinha, mas no início eu quero que vocês, né, tomem bastante cuidado em colocar, pelo menos na resposta final, um número de casas pedido, pelo menos 2, idealmente até mais, e colocar a unidade, tá? Pelo menos da resposta final. Fica o aviso, tá? Se começar a ter uns descontinhos simbólicos lá, já estou avisando, né? E vocês fiquem espertos. O que mais? Bom, se eu tenho que botar as casas decimais, eu tenho que arredondar, né? Como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, tentem arredondar só no final das contas, tá? Lá no finalzinho. Tentem usar o máximo de casas decimais possível. Sei lá, tá com 18 casas decimais, não precisa tanto. Usa 3, 4, 5 casas decimais e tá ok. Tá? Mas usem, tá? Não vão arredondar para número inteiro e ficar arredondando para número inteiro. Pelo amor de Deus, não façam isso. Tá? Eu já cansei de descontar ponto em relação a isso. Então eu estou reafirmando, estou pedindo com todo carinho do mundo, não arredondem antes da resposta final. Só lá, quando estiver no finalzinho, vocês arredondam para 2 ou 3 casas decimais. Tá? Como que eu arredondo? Bom, vocês vão definir quantas casas decimais vocês querem ter, tá? Ou seja, quantas serão significativas. Vamos dizer, eu quero trabalhar com 2. Então, 2 casas serão mantidas e elas são significativas. O que eu vou fazer? Agora eu vou ver que número apareceu na terceira. Essa terceira será a nossa casa duvidosa. Então, entenderam? Então, vamos ver. Eu quero 2 casas decimais. 3,345. Isso aqui são as significativas. Essa aqui é a duvidosa. Eu quero só uma casa decimal. Então, é 3,3 e a 4 aqui, né? Esse número 4 é a duvidosa. Ok? Então, isso aqui é a significativa. Né? O 3, uma casa decimal significativa. E esse segundo seria a nossa duvidosa. Ok. A gente vai olhar diretamente nessa duvidosa, pode esquecer tudo que está para a direita, e vai ver se for maior ou igual a 5,
a gente adiciona 1 na última casa significativa. Ou seja, se a duvidosa for igual ou maior a 5, a gente vai somar 1 aqui. Se ela for menor, a gente simplesmente vai tirar fora essa terceira casa decimal, né? Ou segunda, enfim, dependendo de quantos algarismos significativos a gente quer manter. Beleza? É só isso. Resumo rápido, né? Sem problema nenhum. Vamos lá, exemplos. Então, tenho 0,477. O que eu quero? Duas casas decimais. Duas casas decimais. Então, isso aqui são os meus significativos. Essa aqui é a minha duvidosa. Então, 7 é maior que 5? Maior ou igual a 5? É. Então, eu vou somar 1 e ficou 0,48. 0,321, com duas casas decimais. Então, eu quero manter duas. Vou olhar o duvidoso e vejo, é maior ou igual a 5? Não, não é. Então, eu simplesmente tiro ele fora e uso 0,32. Só isso, tá? Não tem dificuldade nenhuma. Tome cuidado com o que eu falei, tá? Tem alguns livros mais antigos que isso aqui fica meio nebuloso, mas vamos seguir um padrão para a gente ter os mesmos resultados de todo mundo. Se eu pedir, né, duas casas decimais, o terceiro é o duvidoso, tá? Mas reparem que se eu fizesse a análise desse aqui, ó, arredondaria e iria 1, aí aquele 1 arredonda, vai mais 1, e aí ia carregar, né, os arredondamentos. A gente não vai usar isso, tá? A gente vai seguir o que os livros mais modernos nos dizem. A gente vai olhar o algarismo duvidoso, vai ignorar tudo que tem para a direita e vai olhar, bom, ele é maior ou igual a 5 ou menor que 5? Opa, é menor que 5. Então, eu vou arredondar para 0,22. Ok? Então, é isso que a gente vai adotar quando a gente fizer os arredondamentos. Tá? Como eu falei, arredondamento sem noção vai ser um desconto sem noção também. Tá? Chega lá, o pessoal faz 3,14, ou faz igual a 3, ou faz igual a 5. Tá? Não, pelo amor de Deus, não. E tem muita gente que faz isso. Eu vou descontar conforme quanto mais grosseiro for esse arredondamento, maior vai ser o desconto. Fica a dica. Vamos lá. Outra coisa que a gente vai usar muito é a potência de 10. Tá? O que é a potência de 10? A gente vai escrever um número, né, na notação científica, e essa notação científica ela nos diz que precisa ter apenas um número antes da vírgula, o restante fica depois da vírgula, e a gente vai ter, né, a potência de 10 multiplicando esse número. Então, a gente vai ter que mover essa vírgula de um lado para o outro para chegar nessa representação por notação científica, que a gente vai usar muito. Mas o que é essa potência de 10? É uma potência, né, uma base que a gente tem aqui 10 com um expoente inteiro. No nosso caso aqui, a gente vai usar expoentes inteiros. Então, a gente vai trabalhar aqui, ó, né, 10 vezes 10 seria 10 ao quadrado, ou seja, 100. 10 ao cubo, 1000. Por quê? 10 vezes 10 vezes 10. E assim vai indo. Então, essa potência de 10 é por quantos 10 que a gente está multiplicando aquele valor ou dividindo. Tá? Se vocês lembrarem que 10, alguma coisa elevada a um número negativo, o que ela é? É a mesma coisa que 1 sobre 10. 10 ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre 100. Então, quando a gente põe um valor negativo, a gente está diminuindo e esse expoente nos diz quantas casas decimais a gente tem nesse número. Ok, mas como que eu uso isso? Bom, vamos dizer que a gente tem um número, 2.700. Eu quero usar ele na notação científica. Então, olha lá,
Primeira coisa, onde que está a vírgula? Né? É justamente onde termina o número inteiro, né? Ou começa, dependendo do ponto de vista, né? Então tá aqui. Ok. Então eu sei que a vírgula está ali. O que eu tenho que fazer? A vírgula, ela tem que aparecer do lado, tem que ficar só um número, diferente de zero ali, né? Na esquerda da vírgula, e o restante tem que ficar para a direita. Então, o que isso quer dizer? Que a vírgula que está aqui, ela tem que aparecer aqui. Tá? A notação científica, ela é um número aqui e o restante aqui, sendo que esse n aqui é diferente de zero. Tá? É só isso. Ok, então eu tenho que fazer essa vírgula que está aqui na direita e aparecer aqui na esquerda. Eu posso, dependendo do livro, ele vai dizer para mover a posição em direção à vírgula, e eu gosto de pensar, em alguns livros também tem isso, de mover a vírgula em direção à posição. Então, como que a gente faz isso? A gente simplesmente vai contando quantas casas ela pulou para mover até a posição que eu quero. Então, uma para ela aparecer aqui, duas para ela aparecer aqui. Opa, três para ela aparecer aqui onde eu quero. Então, ela tem que andar 3 casas. Então, eu sei que o meu número final vai ser 2,7 vezes 10 ao cubo. Só que é mais 3 ou menos 3. Bom, aí tem uma regrinha que ajuda a lembrar. Eu gosto muito, que é esquerda aumenta, direita diminui. Então, principalmente o direita diminuir ajuda muito. Porque aí, bom, se a vírgula está indo para a direita, ela vai diminuir. O número lá em cima vai ficar negativo. Se ela está indo para a esquerda, ela vai aumentar. Então, por isso que apareceu 10 a terceira. Outra forma de pensar. Bom, que número que multiplicado por 2,7 vai me dar 2.700? Vai ser isso aqui ou isso aqui? Vai ser o 1.000, não vai ser? 2,7 vezes 1.000 é o que dá o 2.700. Então, tem que ser ao cubo. Ok. Outros exemplos. 10.000. Bom, 10.000 a vírgula está aqui, como eu falei para vocês. Quantas casas que eu tenho que pular? Opa, 10.000. Uma, duas, três, quatro. Opa, então é 1,0 vezes 10 a quarta. Por quê? Esquerda aumenta. Esquerda aumenta. Ok, outro. Opa, eu tenho 0,001. Então vamos lá. Eu quero mover a vírgula e colocar ela aqui, não quero? Eu quero que tenha um número diferente de 0 à esquerda da vírgula. Então vamos lá. Vou mover uma, duas, 3 vezes. Então movi a vírgula 3 vezes para a direita. Isso quer dizer que direita diminui, então é 1 vezes 10 a menos 3. Outra forma de pensar é que número que multiplicado por 1 vai me dar 0,001. É o próprio 0,001. Ok, o que mais? Tenho dois números aqui. Vou levar a vírgula para ficar 27? Não. Eu quero levar a vírgula, uma, duas, 3, 4. Por que 4? Porque já ficou um número diferente de zero à esquerda da vírgula. Então, eu paro aqui. Então, tem 2,7 vezes 10 à quarta. Mais ou menos. Bom, direita diminui. Então, 10 a menos 4. Ok? É só para vocês se acostumarem. Por quê? Às vezes, passar para a notação científica vai ser mais fácil porque muita gente erra as casas decimais. E errou a ordem de grandeza em 10 vezes, isso afeta os resultados, obviamente. Que mais? Que tipo de exemplo que eu posso dar para vocês? Eu vou passar então um exercício aqui. Se vocês quiserem pausar e fazer antes de eu dar a resposta, fiquem à vontade. Às vezes vocês querem treinar, né? Então, achar o valor de t em segundos com a notação científica. Então, eu quero que vocês transformem a unidade e coloquem a resposta em notação científica.
Então, quem quer ter? Ter é 1 hora, mais 30 minutos, mais 200 segundos. O que a gente faz com tudo que eu falei até agora para vocês? Qual é a primeira coisa? Se vocês quiserem resolver, pausa. Pausa agora, é o momento, senão vai ter spoiler. Então, pausa o vídeo, tenta resolver e confere com a minha resolução. Aí vocês já vão ter uma noção se vocês também pegaram bem a ideia ou não. Ok, primeira coisa, unidade. Estão na mesma unidade? Não, né? Porque um está em hora, outro em minuto, outro em segundo. Posso somar assim? 1 hora mais 30 minutos vai dar o quanto? Né? Vai depender de como vocês vão se escrever. Então, primeira coisa que a gente pode fazer, converter. Ah, eu não lembro como faz certinho. Bom, faz o que eu falei, multiplica pela relação, onde a gente sempre coloca em cima ou embaixo, né, a relação conforme o cancelamento. Então, eu quero cancelar a hora. Então, se eu quero cancelar a hora, eu tenho que colocar a hora embaixo. Então, beleza, 1 hora, 60 minutos. 60 minutos está aqui. Mas não é minutos que eu quero passar para segundos. Então, 1 minuto, 60 segundos. Está aqui, beleza. Então, se eu fizer essa operação aqui, né, vezes 1, vai me dar esse tempo aqui em segundos. Ótimo. Mas agora tem que passar esse 30 minutos aqui também em segundos. Então, fiz a mesma coisa. Ó. Vai cancelar aqui, vai me sobrar 30 vezes 60 segundos. Ok, os segundos está em segundos, né? Não preciso mexer. O que vai me sobrar? 3.600 mais 1.800 mais 200. Estão na mesma unidade? Estão. Então, eu posso somar. Então, somei. Tá? Se eu não errei as contas aqui por motivo besta, não, tá correto. Então, 5.600 segundos. Então, ótimo. Acabou? Não. Eu pedi notação científica. Se eu pedir notação científica, eu vou ter que passar isso aqui, de 5.600, para a potência de 10. Como eu faço isso? A vírgula está onde? Está aqui. 1, 2, 3. Opa, preciso mais? Não. Já tem só um número, entre os dois ali tem a vírgula, ok. Então, 5,6. Quantos pulos? Foram 3 pulos. Foi da direita para a esquerda. Então, esquerda aumenta. Então, 10 ao cubo. Então, opa, então está aqui a minha resposta. Então, notem que não é complicado, mas tudo que a gente for fazer em circuitos tem que ser metódico. Tá? Isso aqui é um exemplo. Tá? Dá para fazer isso aqui de cabeça? Dá, sem problema nenhum. Mas quando a gente for mexer com a parte de circuitos, esse resultado aqui a gente vai precisar dele para outra coisa. Em circuitos é tudo encadeado. Né? A gente calcula, por exemplo, uma resistência equivalente, depois vai usar para calcular a corrente, aí depois a gente vai ter que usar para calcular outras correntes, outras tensões. E aí, se vocês errarem uma coisinha, esse erro vai propagando. Então tem que ser extremamente metódico para não cometer nenhum deslize. Tá? Fazer de cabeça em circuitos qualquer coisa é pedir para errar. Tá? Por quê? Justamente tem que seguir os passos para tentar verificar se não tem nenhum erro. Né? Se não esqueceu de nada, se não deixou passar alguma coisa batido. Então, por isso que eu reforço nesses pontos. E essa potência de 10, ela é extremamente importante para a gente, porque, como eu falei para vocês, os componentes em circuitos, eles ou são muito grandes, com valores muito grandes, ou com valores muito pequenos. E aí é comum eles aparecerem em formato de prefixos. Tá? O que seriam os prefixos? Vocês já devem ter visto. Né? Tera, mega, quilo, cent, mili, micro, nano, pico. Então, tudo isso, tá? Eles são indicativos, eles têm os seus símbolos e eles são, né, potências de 10. Então, por exemplo, 1 giga quer dizer que eu tenho 1 vezes 10 elevado a 9. Se eu tenho
1 quilo, ou vamos dizer que eu tenho 5 quilos. Quem que seria 5 quilos? Seria 5 vezes 10 a terceira. Então, é 5.000. Então, tem que cuidar muito, tá? Porque esses símbolos aqui são extremamente importantes. Principalmente, a gente vai trabalhar muito com quilo e mega, tá? O casinho e o mega, principalmente para resistor. Isso aqui é batata, a gente vai usar direto. E o mili, micro e nano, um pouquinho também do pico, são que a gente vai usar. Principalmente capacitor, indutor, eles têm unidades nessa ordem de grandeza. Corrente é na casa dos miliamperes. O que isso quer dizer? Mili, a gente vai trabalhar com 10 a menos 3 amperes. Essa é a ordem, mais ou menos, que a gente vai trabalhar, de mili a amperes. Às vezes até aparecem uns micro, tá? Mas a gente vai trabalhar, vai aparecer mais mili do que qualquer coisa. Então tomem bastante cuidado. Isso aqui vocês têm que decorar ou anotar, né? Por isso que eu peço que vocês tenham um bloquinho de anotações para anotar os principais pontos que vocês não lembrem, tá? Esse é um deles. Por quê? Justamente porque é decoreba, tá? Então tem que decorar. Reparem também que o micro, tá? Aqui não fica bem claro, mas o micro, ele não é um U, tá? Ele é a letra grega aqui, tá? Então tomem cuidado também com o micro, né? O mi. No mais, é isso. E como que a gente usa esses prefixos na prática? Então vamos lá. Vamos dizer que a gente tem um número. O que a gente vai fazer com esse número para passar para prefixo? A gente vai passar para a potência de 10. E, de preferência, né, as que mais nos importam são múltiplos de 3. Tá? São essas aqui. Ó. Então, a gente vai tentar colocar o nosso número ou em notação científica ou em múltiplos de 3. Por que eu digo ou em notação científica ou múltiplos de 3? Porque às vezes vai dar, por exemplo, 2,7 vezes 10 a quarta. Às vezes eu não quero representar desse jeito, né, como está na notação científica. O que eu vou fazer? Eu posso botar 27 vezes 10 a terceira. Isso aqui, para mim, por que é mais útil? Porque eu posso escrever como 27K. Tá? Então, é por isso. E isso aqui é extremamente normal, a gente escrever em forma dos prefixos. A gente vai pegar o hábito de usar os prefixos porque faz parte da nossa vida como engenheiro eletricista, ou eletrônico, ou de telecomunicações, ou de automação, ou de qualquer outro curso que esteja assistindo os vídeos, tá? Qualquer curso de engenharia vai usar essa notação. Então, vamos lá. Aqui eu fiz para coincidir, né? Então, eu quero passar aqui 1 milhão. O que eu vou fazer? Onde está a vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pulos. Então, é 1 vezes 10 a sexta. Veja aqui, quem que é 10 a sexta? 10 a sexta é mega. Então, quer dizer que isso aqui é 1 mega. E fechou, é isso. O que mais? 3.000. Quem que é 3.000? Vamos lá, vamos contar as casinhas. 1, 2, 3. Opa, é 3 vezes 10 a terceira. Quem que é 10 a terceira? É quilo. Então, ok. Então, é 3K. Fechou. Não é difícil, né? É difícil lembrar. Porque depois dá uns tilts, dá uns brancos e a gente esquece totalmente. Vamos lá. Outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! Então, fechou. Notação científica e múltiplos de 3. Coincidiu as duas coisas. Então, o que eu vou fazer aqui? 2,2 vezes 10. Por que menos 6? Porque a vírgula está indo para a direita. Direita diminui. Ok. Então, 2,2 vezes 10 a menos 6. Quem que é 10 a menos 6? Opa! 10 a menos 6 é micro. Então, está aqui o nosso micro. Ok. Tá aí, tranquilo, né?
posso fazer o caminho inverso. Às vezes eu estou com um prefixo e eu quero tirar para fazer as contas. Por quê? Porque eu também não posso, né, fazer tipo 3K mais 5 mega e dizer que deu 8 o quê? 8K mega? Não dá, né? Então isso aqui não pode. O que eu vou fazer? Vou transformar para um número inteiro, faço as operações, ou eu sei as operações utilizando potência de 10. Mas de toda forma, eu tenho que tirar de prefixo e passar para potência de 10. Como que eu faço isso? Vou lá, é 10K. Então é 10 vezes, quem que é K? 10 à terceira. 10 vezes 10 à terceira. Quem que é 10 à terceira? 10 vezes 10 vezes 10. Então é 10 vezes 1000. Tá aqui. Tranquilo, né? Outro, 2.200 micro. Quem que é 2.200 micro? 2.200 vezes 10 a menos 6. Então, aqui, justamente, eu posso fazer a operação com potência de 10, que eu já vou falar em detalhes para vocês. O que eu fiz? Passei 2.200 para a potência de 10, 2,2 vezes 10 à terceira. Quando eu tenho potências de 10 aqui, se eu sei as operações, fica bem tranquilo chegar nessa conclusão aqui, que é 2,2 vezes 10 a menos 3. Tá? Então, notem que vai ficando mais tranquilo, né? Na medida que a gente sabe o que está fazendo. E aí a gente entra justamente nas operações. Tá? Então, primeira coisa, quando a gente tem, é o que eu já falei para vocês, uma potência com um expoente negativo, é a mesma coisa que a gente está dividindo pelaquela potência. Então, 10 elevado a menos n, sendo n qualquer número, é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a n. Tá aí tranquilo, né? Uma regra difícil de lembrar, né? Justamente o inverso às vezes pode ficar um pouco confuso. Por quê? Porque se eu tiver no denominador um negativo, né, o expoente negativo, quer dizer, na verdade, que ele é 10 elevado a n lá em cima. Né? Se eu posso inverter e deixar ele positivo. Ou, né, em algumas situações, eu tenho ele positivo no numerador e eu quero passar ele dividindo, eu quero deixar ele no denominador por algum motivo. Né? Às vezes é para ajeitar alguma unidade, fazer uma conta, alguma coisa. Então eu tenho que lembrar de passar com sinal negativo. Tranquilos? Não é difícil também, né? Operações de multiplicação é uma maravilha fazer com potência de 10. Por quê? Quando a gente tem a mesma base e expoentes, né, iguais ou diferentes, a gente está multiplicando esses expoentes, está multiplicando essas duas bases, mas os expoentes são iguais ou diferentes, basta botar como se fosse a base em evidência e somar os expoentes. Então, a gente mantém a base e soma os expoentes. Então, 10 elevado ao quadrado vezes 10 elevado à quarta, o que vai ser? Eu mantenho a base e vou somar os dois expoentes. Então, 6. Tá? Mas notem, para multiplicação. Tá? Multiplicação. É um pouco lerdo para escrever, mas tá? Então lembrem disso. Divisão. Divisão é a mesma ideia, só que tem que tomar um certo cuidado. A divisão de potências de 10, a gente mantém a base, só que a gente faz o numerador menos o denominador. Então, 10 elevado à quinta dividido por 10 elevado à terceira, eu mantenho a base e faço 5 menos 3. Então, vai dar 2. Tá? Tomem só esse cuidado na ordem. Tá? Tem que ser o de cima menos o de baixo. Ok. Aqui, divisão. Uma potência de 10 elevado a algum outro expoente. O que a gente faz? A gente vai multiplicar os expoentes. Então, se eu tenho 10 elevado a n elevado a m, eu vou multiplicar os expoentes. O que isso quer dizer? 10 ao quadrado elevado ao cubo é a mesma coisa que 10 elevado a 2 vezes 3. Então, 6.
ok? Tranquilo também. Lembrando que na soma e subtração, a gente só consegue fazer com as potências de 10 se as bases forem iguais. Tá? Aí o que a gente faz? Qualquer número que tiver aqui pode somar com qualquer número que tiver aqui dentro de um parênteses, mantendo a mesma base, né? Mantendo a mesma potência de 10. Desculpa. Tá? Então, se eu tenho 2 vezes 10 à terceira, mais 5 vezes 10 à terceira, o que eu posso fazer? Somo o A e o B, né? Somo os dois números e mantenho a potência de 10. Tranquilo. Mesma coisa com subtração. Tá? Se for soma ou subtração com um número de casas com uma potência de 10 diferente, aí eu ajeito uma potência de 10, ou eu tiro a potência de 10 dos dois números e somo, eu subtraio e depois eu transformo de novo, tá? Tomem esse cuidado. E mais um detalhe, né, nessa questão é justamente quando a gente tem um número aqui, né, um outro número aqui, e os dois têm potência de 10, né, com certos valores, e a gente quer multiplicar ou dividir. O que a gente faz quando a gente tem um número na frente e potências de 10? Bom, a gente multiplica os números que estão na frente e faz a operação da potência de 10, como a gente viu ali anteriormente. Então, se eu tenho 1 vezes 10 à terceira vezes, sei lá, 2,5 vezes 10 à sexta, o que vai acontecer? 1 vezes 2,5, 2,5. 10 à terceira vezes 10 à sexta é manter a base e somar os expoentes. Então, 10 à nona. E acabou. Viu como fica fácil a multiplicação? A divisão é a mesma coisa, só que a gente vai dividir o C pelo D, né? O número que está aqui divide pelo D, e a potência de 10, a gente vai dividir a primeira pela segunda, ou seja, a gente vai fazer n menos n. Tá? Então, isso aqui também ficaria à parte e a gente continua normal. Tá? Então, é isso aí, resume bem, né, essa parte. Então, vamos fazer um exemplo disso. Né? O que a gente pode trabalhar? Então, pensem no número grande, 1 vezes 10 a 38. Vocês colocariam 38 zeros? Vocês iriam chegar nesse ponto? Não, né? Não precisa. Olha só a operação. O que a gente tem aqui? 1 vezes 10 a 38 dividido por 4 vezes 10 a 34. Poderia tirar da potência de 10? Poderia. Haja zero para colocar, né? Então, o que a gente faz? Divide 1 por 4, 0,25. Divide 10 a 38 por 10 a 34, o que vai acontecer? O de cima menos o de baixo. Então, 38 menos 34, 10 a quarta. O que aconteceu? Tenho isso aqui, ó. Como que eu faço agora para chegar nesse valor aqui, 2,5K? O que eu falei para vocês? A gente pode mudar a vírgula, né? Ou para notação científica, ou para uma que deixa a potência de 10 com expoente múltiplos de 3, que facilita um pouco a nossa vida. Então, a gente vai pegar aqui, ó, uma casa, 2,5. Bom, 2,5, uma casa para a direita, vezes 10. Direita diminui. Menos 1 vezes 10 a quarta. O que aconteceu? 2,5 vezes 10 a terceira. Quem que é 10 a terceira? É o K. Fechou? Tranquilo, né? Outro caso. 1 vezes 10 a 38 dividido por 0,0001. Não sei se eu falei o tanto de zero correto, mas bom, vocês estão vendo aí que tem 4 zeros, né, depois da vírgula. Ok, o que eu posso fazer? Eu poderia tirar isso aqui da potência de 38, ou, o que é muito mais fácil, é passar isso aqui para a potência de 10. Então, vamos lá. O que vai acontecer? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, então é 1 vezes 10 a 38 dividido por 1 vezes 10 a
direita diminui. Então, menos 5. 1 vezes 10 é 38, dividido por 1 vezes 10 é menos 5, o que vai acontecer? 1 dividido por 1, 1. 38 menos 5, o que vai acontecer? 1 vezes 10 a 43. Então, olha só, parecia uma conta complicada, mas na verdade não é. Não é mesmo? Em geral, né, como eu coloquei aqui para vocês, eu não exijo que a resposta final tenha o prefixo ou esteja em notação científica. Eu não obrigo vocês a colocar, tá? Mas as manipulações que a gente vai precisar fazer, elas vão precisar saber essas operações, saber ajeitar. Então, fica muito mais fácil se vocês organizarem em notação científica ou já deixar com os prefixos, para se orientar, né? Para simplificar a resposta. Mas a manipulação a gente vai fazer direto, tá? Essa manipulação dessas contas, né? Esse tipo de conta aqui é comum, a gente vai fazer com bastante frequência. De ter alguma coisa com potência de 10 dividido por outra coisa que não tem potência de 10. Ou inverte, né? Multiplicações, somas, então a gente vai mexer muito com isso. Então por isso que eu dediquei esse vídeo a só dar uma lembrada nesses conceitos de segundo grau, porque eles são fundamentais para a gente, ok? Então fica aí a dica, vejam se vocês têm dificuldades com esse tipo de operação. Se tiver, eu vejo se eu não acho mais alguns links, mais algum material, para repassar para vocês sobre esses temas. Mas tem muito material na internet também sobre isso aqui, caso vocês queiram aprofundar um pouco mais. Eu vou ver se eu indico para vocês alguma coisa. Se não tiver e vocês precisarem, me cobrem, que eu vou atrás e acho uns materiais de revisão dessa parte. Mas isso aqui não é importante, vamos dizer, não é o nosso conteúdo. Ela é importante, mas isso aqui é coisas que a gente geralmente já considera que vocês sabem, tá? Então, se vocês têm dificuldade com isso, corram atrás um pouquinho, tá? Aproveitem essa semana para revisar e a gente segue com os próximos conteúdos, tá? Então, com isso aqui a gente fecha essa ideia da revisão, né? Passei, eu acho que tudo que precisava aqui para a gente começar a disciplina, e aí a gente começa agora, nos próximos vídeos, a ver os conceitos relacionados à eletricidade e circuitos, que é o nosso foco na disciplina.